Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, gente. Vamos dar início às nossas aulas de Direito Empresarial 2. Vamos continuar o nosso assunto. Vamos agora falar a respeito, então, dos direitos dos acionistas, tá? Uma aula rápida aqui a respeito, então, dos principais direitos dos acionistas. Quais são os direitos, então, que os acionistas terão a partir do momento, então, que eles adquirem, tá, ações da SA. O que acontece? Os direitos dos acionistas, eles se dividem em duas classes. Eu tenho os direitos chamados direitos patrimoniais, eu tenho os chamados direitos instrumentais, tá? Os direitos patrimoniais, pelo próprio nome, eles já refletem então a sua finalidade. Eles vão ter justamente expressão econômica. Então, todo e qualquer direito de um acionista que tem expressão econômica, ele justamente vai estar dentro da classe dos direitos patrimoniais. Como um grande exemplo, a participação nos lucros e distribuição de dividendos. Né? Basicamente, a finalidade maior da maioria dos investidores, da maioria dos acionistas, quando eles compram ações, então, eles vão justamente querer participar dos lucros e distribuição de dividendos. Então, nesse momento aqui, eles terão essa classe de direito patrimonial. E os direitos instrumentais, eles representam a participação do acionista, certo? Dentro das atividades sociais da SA. Então, a partir do momento que eu vou fiscalizar os atos dos gestores, dos administradores, a partir do momento que eu vou querer votar, a partir do momento que eu vou querer me candidatar a ser um diretor, a ser um conselheiro da administração, eu estou justamente exercendo, né, os meus direitos instrumentais dentro da SA. Mas dentro desse rol extenso de direitos que um acionista vai ter a partir do momento que ele adquire uma ação, os direitos que nos interessam são os direitos elencados no artigo 109 da Lei 6.404 de 76. O artigo 109 da Lei 6.404 de 76, ele apresenta o que nós chamamos de direitos essenciais ou direitos fundamentais dos acionistas. Olha o que vai dizer, né, a Lei 6.404 de 76 no que toca justamente o artigo 109. E ele diz assim, ó, nem o Estatuto Social nem a Assembleia Geral poderão privar os acionistas dos direitos de. Por que esses direitos são chamados de direitos essenciais? Porque justamente eles não podem ser cassados nem pelo próprio Estatuto Social, nem pela Assembleia Geral. Então são direitos que não podem ser retirados de todo e qualquer acionista. Por isso que são chamados de direitos essenciais. E se por acaso um Estatuto Social em seu estatuto prevê uma cláusula que exclua um desses direitos, né, essa cláusula vai ser taxada como cláusula leonina e ela vai ser nula de pleno direito. Assim como em uma Assembleia Geral de Acionistas, se por acaso um desses direitos ele for cassado, né, forem cassados, então basicamente essa Assembleia Geral, toda a deliberação dela, ela pode então ser anulada. Né? E quais são os direitos essenciais elencados no artigo 109? Nós temos a participação dos lucros sociais, a participação no acervo da companhia em caso de liquidação, a fiscalização na forma prevista na lei, a gestão dos negócios sociais, preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o que diz o artigo 171 e 172 da Lei 6.404/76, e retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei. Então veja que o artigo 109 da Lei 6.404 de 76, ele justamente vai trazer os direitos essenciais. Então são esses direitos essenciais que nós temos que aprender e analisar. Então, o primeiro direito essencial do acionista é o direito de participação nos lucros e na distribuição de dividendos. Basicamente, esse direito aqui, né, ele constitui a finalidade principal no ingresso da SA. Né? A partir do momento que eu adquiro uma ação, a partir do momento que eu estou comprando uma ação, é porque eu quero participar dos lucros, eu quero participar na distribuição dos dividendos. Né? Então, nesse momento aqui, constitui a finalidade principal, principalmente dos acionistas que adquirem as chamadas ações preferenciais.
já que elas vão trazer vantagens econômicas, entre elas, né, uma maior porcentagem de participação nos lucros, ou então até mesmo receber de forma prioritária, né, os dividendos e os lucros. O que que acontece? Essa participação, ela pode temporariamente, né, a SA pode temporariamente reter parcela dos lucros. Veja que a partir desse momento, a SA ela não está justamente atingindo o direito do acionista em fazer com que haja uma proibição da participação dos lucros. Temporariamente, apenas o acionista, ou desculpa, a SA, ela pode reter parcela dos lucros. E por que que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso principalmente com o objetivo de expansão, né, da SA, ou então quando ela tem uma urgência de atender um compromisso inadiável. Então, nesses momentos, veja que a SA ela pode reter parcela dos lucros para justamente fazer uma expansão da SA ou atender a compromisso inadiável, bem como para cobrir defasagens dos exercícios anteriores, né, anteriores, dos exercícios que já se passaram de anos anteriores. Então, ela pode fazer essa retenção da parcela dos lucros. Veja que em nenhum momento nós estamos privando. Por quê? Porque a partir do momento que ela faz essa retenção, ela em outras distribuições, ela vai ter que pagar, né, de acordo com a porcentagem de ações que o acionista terá, junto com esse retroativo que ela reteve. Então, essa permissão de retenção, ela está prevista no artigo 196 da Lei 6.404 de 76. Olha o que vai dizer o 196. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício previsto em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Então, veja, a Assembleia ela pode propor, então, né, a retenção de parcela do lucro líquido, né, prevista no orçamento. Então veja que não estamos proibindo justamente de obter lucro, mas apenas nós vamos reter uma parcela ou para expandir a SA ou para pagar, né, um compromisso inadiável, atender um compromisso inadiável ou então cobrir defasagens de exercícios anteriores. Professor, e como é que acontece a distribuição dos lucros da SA? Ela vai se dar conforme artigo 201 ao 205. É uma matéria que foge muito ao direito, né? Ela está muito afeta justamente a uma participação de administração, de contabilidade, né, empresarial, o que foge muito então do âmbito das nossas aulas. Então aqui nós não vamos nos prolongar a respeito de como ocorre efetivamente a distribuição dos lucros. Mas se você tiver com interesse então de descobrir, dá uma lida no artigo 201 ao 205 da Lei 6.404 de 76, que você então vai entender como é feito, tá? Mas como foge muito do âmbito de nossas aulas, nós não vamos aqui deliberar a respeito desse conteúdo da distribuição propriamente dita. A única coisa que eu quero que vocês se atenham é justamente que é um direito essencial do acionista essa participação dos lucros, essa participação na distribuição dos dividendos. Lembre que é um direito essencial que não pode ser cassado nem pelo estatuto, nem pela Assembleia Geral, tá? Segundo o direito fundamental do acionista, participação no acervo. Né? Basicamente, a gente já comentou um pouco a respeito do acervo, mas essa participação no acervo é em caso de liquidação, ou seja, no momento da extinção da SA, quando ela então está para fechar suas portas. Basicamente, essa participação no acervo, ela significa o reembolso do capital investido na SA. Né? Eu vou então reembolsar o acionista pelo valor patrimonial de sua ação. Né? Então, lá no momento que a SA estiver encerrando suas atividades, eu vou fazer a liquidação dela, ou seja, eu vou apurar todo o dinheiro que ela tem, todo o patrimônio que ela tem, vou pagar todas as dívidas da SA e o que resta a gente chama então de acervo, que é justamente o que? O patrimônio líquido dela. Então, nesse momento, eu vou pegar esse acervo e vou distribuir
entre os acionistas. Vou distribuir conforme o valor do seu conforme o valor, né, da sua ação, o valor patrimonial da sua ação. Então, havendo ativo no processo liquidatório, ou se remanescer saldo positivo depois de satisfeita a totalidade do passivo, né? Então, se a totalidade do passivo, depois que a gente pagou todas as dívidas, né? Procura-se apurar o significado pecuniário desse ativo, em geral através da venda dos bens, e leva-se a termo a restituição aos acionistas, o que representa o reembolso do capital investido, né? Então, eu vou basicamente reembolsá-los por aquilo que eles investiram, ou seja, pelo preço então que eles pagaram suas ações, mas eu vou agora analisar de acordo com o valor patrimonial das ações. Então, nesse momento, nós temos um segundo direito essencial do acionista, né? Ele participar do acervo. Terceiro direito essencial é a fiscalização dos negócios da SA. Né? A partir do momento que eu tenho uma ação, a partir do momento então que eu vou possuir ações, eu vou ter então direito a fiscalizar os negócios da SA. Então, poder garantido ao sócio de se inteirar ou tomar ciência dos negócios e atividades que realiza a sociedade, examinando as contas lançadas nos livros sociais, interferindo na administração. Veja que principalmente esse direito de fiscalização ele vai recair em cima dessa examinação, né, dessa análise das contas que são lançadas nos livros sociais e dessa interferência frente à administração. Então veja que ao ler toda a Lei 6.404 de 76, você vai encontrar esse direito de fiscalização espalhado por vários dispositivos da lei. E aqui a gente trouxe os mais importantes, né? Que em casa eu quero que, por gentileza, você dê uma lida nesses artigos que aí se encontram mencionados. Então, nós temos, por exemplo, o exame de contas, né? Exame de contas da administração, que ela tem gasto, como e tal, né? Pedidos de explicações aos administradores, tá certo? Vamos pedir explicações aos diretores, aos conselheiros da administração, basicamente sobre o que eles têm analisado e feito, gastos, né, a respeito então de sua atuação frente à SA e principalmente a exibição dos livros contábeis, né? Os acionistas eles podem então, sob seu direito de fiscalização dos negócios, analisar então esses livros. Lembre-se, aprendemos isso lá em Direito Empresarial 1. É dever da SA, é dever de qualquer sociedade escriturar os seus livros, né? E lembre também que a escrituração dos livros contábeis ela é regida pelo princípio da sigilosidade. Então veja que não é simples estar analisando. Por quê? Porque os livros basicamente nós vamos ver todas as contas da sociedade, né? Então, ao analisar os livros, a ter direito a essa exibição dos livros, eu vou então analisar como é que anda a economia da nossa SA, né? Então veja que, como ela é regida pelo princípio da sigilosidade, esse direito então é um direito de fiscalização, mas que apenas vai recair em cima dos acionistas, tá certo? Quarto direito essencial é a preferência na subscrição de ações. Então, a partir do momento que eu tenho ações frente à SA, eu vou ter direito na subscrição de ações, ou seja, eu tenho direito de adquirir novas ações. Então, a SA, ela vai lançar ações no mercado, então eu, acionista, eu que já tenho ações dessa companhia, eu tenho preferência de adquirir essas novas ações. Né? E como é que eu vou exercer essa preferência? A preferência para subscrever essas ações, ela vai acontecer na proporção do número de ações que esse acionista, que esse sócio possui. Então, se, por exemplo, eu tenho 10% da totalidade de todas as ações de uma companhia, né? Se eu tenho 10% de todas as ações, então, que ela lançou comigo, então eu, já acionista prévio, eu tenho direito de adquirir 10% dessas novas ações que estão sendo, então, lançadas, né? Então, veja que nesse momento eu vou exercer conforme artigo 171 e 172, que me garante o quê? Que me garante justamente
esse direito de preferência. Vamos dar uma lida, então, no que vai dizer nos dispositivos do artigo 171 e do artigo 172, tá? Veja que o artigo 171 vai dizer o quê? Na proporção do número de ações que possuírem os acionistas, terão preferência para subscrição do aumento de capital. Né? E aí vem 171 trazendo todas as modalidades e tal. Por gentileza, termine em casa a leitura desse artigo. E o 172 vai dizer o quê? O Estatuto da Companhia Aberta, que contiver autorização para aumento do capital, pode prever a emissão sem direito de preferência para os antigos acionistas, ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171, de ações e debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, permuta de ações em oferta pública, aquisição de controle, conforme 257 e 263. Parágrafo único. O Estatuto da Companhia, ainda que fechada, pode excluir o direito de preferência para subscrição de ações, nos termos da Lei Especial sobre Incentivos Fiscais. Veja que o artigo 172, então, ele vai dizer que se o Estatuto da Companhia Aberta tiver autorização para aumento do capital, ela pode prever o quê? Que essas novas ações sejam lançadas sem que haja sobre elas exercício de direito de preferência. E por que, professor? Por que eu vou fazer isso? Por que a lei está autorizando isso? A finalidade da restrição do artigo 172 é o quê? É captar novos recursos, é captar novos investidores, né? Geralmente a gente vai fazer isso para fazer com que haja um aumento de novos investidores dentro da companhia. Se ela é uma companhia aberta, ela só tem um capital dela público, né? Então, justamente, ela vai querer público, que eu digo, não capital que venha ou seja provindo do setor público, tá? Capital, então, que seja aberto. Capital, então, que seja aberto a mais pessoas. Então, basicamente, é isso que o artigo 172 ele quer, né? Ele vai querer, então, novos investidores, ele vai querer, então, que aquela SA tenha novas pessoas dentro do seu quadro social, novos acionistas. E por fim, eu tenho a retirada da sociedade, né? É um direito essencial do sócio a retirada dele. O direito de retirada consiste no poder jurídico de extinguir por ato unilateral, nos casos previstos em lei, as relações de sócio que o vinculam à sociedade, passando a posição de credor da mesma pelo valor de reembolso de suas ações. Então, ele tem direito de uma saída, né, de se retirar de maneira unilateral. Olha o que vai dizer o artigo 137 da lei. Olha o que vai falar então o artigo 137 da lei. A aprovação das matérias previstas no inciso 1 a 6 e 9 do artigo 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações, observado as seguintes normas. Veja então que o artigo 137 ele está permitindo o direito de retirada, certo, ao acionista dissidente. Professor, o que é acionista dissidente? Acionista dissidente é aquele acionista, por exemplo, que teve o seu voto vencido em uma Assembleia Geral, né? Então ele quis uma matéria, só que aquela matéria que ele votou, que ele queria, na verdade não foi aprovada. Então, nesse momento, ele se torna um acionista dissidente. Então, quando você escuta acionista dissidente, é basicamente aquele acionista, então, que ele foi voto vencido dentro de uma Assembleia Geral. Então, o que acontece? O artigo 137, ele vai permitir a saída unilateral do acionista. Ele vai sair e ele vai ter direito ao reembolso do valor de suas ações. E quando isso é possível? Isso será possível quando algumas matérias previstas no 136 forem aprovadas ou não e ele foi acionista dissidente nessa Assembleia. Então, o artigo 136 ele traz o quê? Ele traz vários
aprovações, vários segmentos, então, que podem ser aprovados em uma assembleia, né? Que se por acaso o acionista ele for dissidente, ele pode então se retirar da SA e pedir o reembolso de suas ações, né? Então, quais são as matérias que vão permitir que o acionista ele se retire da SA, que ele faça então a sua retirada? Primeiro, a criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo Estatuto. Segundo, alterações nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida. Nesses casos, então, ele pode se retirar da SA, né? Por quê? Porque ele foi, então, um voto vencido, então ele vai ter direito a sair e ter suas ações devidamente reembolsadas. Redução do dividendo obrigatório, fusão da companhia ou incorporação da companhia em outra, participação em grupo de sociedade, mudança do objeto da companhia e, por fim, a cisão da companhia. Então, todas essas matérias, se forem aprovadas ou não, e aquele acionista ele for dissidente, né, ele então pode pedir a sua retirada da SA. E por fim, nós temos o direito de voto. Só que lembre-se, o direito de voto ele não se encontra presente no artigo 109 da Lei 6.404. Ele não é um direito essencial. Professor, por que, que o direito de voto não é um direito essencial, já que é um direito tão importante? Porque lembre quando a gente aprendeu sobre as diferenças das espécies de ações, principalmente da ação preferencial. A ação preferencial ela traz vantagens políticas e traz vantagens econômicas, principalmente vantagens econômicas. Mas, por outro lado, ela pode caçar direitos. E um dos principais direitos que ela caça é justamente o quê? O direito de voto. Então, se por acaso o voto fosse direito essencial, se você perceber o início da leitura do artigo 109, ele diz: nem a Assembleia Geral, nem o Estatuto pode caçar esses direitos, pode privar os acionistas daqueles direitos. Como as ações preferenciais podem privar o acionista do seu direito de voto, né? Então, basicamente, ele não é um direito essencial. Por quê? Porque as ações preferenciais, elas podem justamente serem cassadas. Mas se eu tenho uma ação ordinária, em regra, eu tenho um direito de voto, né? Se eu tenho uma ação ordinária, eu tenho um direito de voto. Então, para cada ação, o artigo 110 vai dizer que eu tenho um direito a voto. Para cada ação, eu tenho um voto, sendo que é proibido o cômputo de voto plural a classes de ações. Então, professor, eu não posso ter uma ação que vai me dar voto duplo? Não. Para o artigo 110, parágrafo 2º da Lei 6.404/76, não. Para cada ação, um voto. Tá? Então, basicamente, esse direito a voto ele está atrelado muito às ações ordinárias. E cuidado, essa numeração está errada, peço desculpa. Acionista controlador, tá? Cuidado com o chamado acionista controlador. Professor, quem é um acionista controlador? O acionista controlador é aquele acionista que vai possuir em suas mãos o maior número de ações com direito de voto. É justamente o acionista que vai possuir em suas ações o maior número de ações com direito de voto. Preste atenção comigo aqui. Veja então essa relação, veja o que pode acontecer dentro da SA. Eu tenho um sócio A que vai possuir 30% de suas ações. Elas são ordinárias. Eu tenho um sócio B que vai possuir 20% de ações. Essas também ordinárias. Eu tenho um sócio C que vai possuir 40% das ações. Mas vejam que agora as ações que o sócio C terá são ações preferenciais. E eu tenho um sócio D que terá apenas 10% também de ações preferenciais.
tá? Então, analisando essa porcentagem de ações que cada um dos sócios terá, nós podemos então chegar a dois quadros. Analisando quem é o sócio majoritário dessa companhia, será C. Por quê, professor? Porque C é quem vai possuir a maior quantidade de ações. Tá aqui, ó. O sócio C, ele tem 40% das ações. Então, ele é quem vai ter a maior quantidade de ações. E lembre-se que o sócio majoritário sempre vai ser aquele que vai possuir a maior quantidade de ações ou cotas, né, em seu poder. Então, o sócio C, ele é majoritário. Só que se essa SA ela caçar o direito de votos das ações preferenciais, veja que C ele é o sócio majoritário, mas ele não é o acionista controlador. Por quê? Porque apesar de ele ter 40% das ações, nenhuma dessas vai lhe garantir direito de voto. Então veja que o acionista controlador vai ser o sócio A. Por quê, professor? Porque ele tem 30% das ações ordinárias que vão possuir direito de voto. Então ele vai ser justamente o acionista que vai possuir em sua mão, que vai possuir sob o seu controle a maior quantidade de ações que lhe garantam voto. Ou seja, o maior poder de voto é o dele. Só que veja que o acionista controlador, ele pode ser tanto uma pessoa natural ou jurídica, tá? Como ele pode ser um grupo de pessoas, né? Ele pode ser um grupo de pessoas. Eu posso ter dentro de uma SA, e lembre-se, a SA ela vai ter incontáveis acionistas, né? Aqui eu só tenho 4 para que você pudesse visualizar a relação do acionista controlador, mas dentro de uma SA eu vou ter várias pessoas, né? Então veja que nesse momento eu posso me vincular a outros acionistas, e esses acionistas juntos terem então em suas mãos a maior quantidade possível de ações com direito de voto. E aí eles têm o poder de eleger a maioria dos administradores, justamente por quê? Porque eles vão efetivamente usar o seu poder, tá? Eles vão efetivamente usar o seu poder. O acionista controlador, ele tem que votar, ele tem que usar o seu poder de voto, né? E professor, como é que a gente se vincula? A gente se vincula pelo chamado acordo de acionistas. A Lei 6.404 de 76, ela permite que os acionistas façam um contrato entre si para que juntos eles tenham um vínculo obrigacional e lá eles podem, por exemplo, acordar que os votos deles serão iguais, né? Então, o acordo de acionistas, ele pode versar sobre voto, ele pode versar sobre venda de ações, sobre direito de preferência. Então, por exemplo, dentro daquela SA, eu tenho quatro acionistas, A, B, C e D, que vão se vincular entre si, vão fazer esse contrato, que a gente chama, então, justamente de acordo de acionistas, e eles podem, então, aqui, ó, coloquei para não esquecer, eles podem acordar, mediante esse acordo de acionistas, dar preferência da venda das ações entre um e outro. Então, por exemplo, eu tenho A, B, C e D. Eles, então, dentro desse acordo de acionistas, acordaram que eles iriam fazer preferencialmente a venda das ações um para o outro. Então, A, se ele está a fim de vender suas ações, ele não pode procurar um outro acionista antes. Ele tem que oferecer inicialmente suas ações para B, C ou D, para que eles exerçam, por conta desse contrato, o direito de preferência na aquisição das ações. Aí, se B, C e D não quiser adquirir, a IA está autorizado para procurar um novo acionista. Né? E assim como eu tenho preferência de venda, eu posso também falar a respeito de voto. Então, no acordo de acionistas, nós podemos então acordar que a votação ocorrerá do mesmo jeito, né? Então, se eles acordarem que não é não, então não importa realmente se um dos acionistas do acordo se encontra ou não dentro da Assembleia. Só basta apenas, então, falar que aquele acordo está votando negativo em uma deliberação, está votando positivo em uma deliberação. Então, ele vai representar, por exemplo, os outros demais em uma Assembleia Geral.
ele vai dizer que é não. Então, eu já vou basicamente computar o voto de B como não, de C como não e de D como não. Professor, e se por acaso não acontecer, se por acaso C, sócio C, inventar de votar desfavoravelmente como os demais, dentro desse contrato, dentro desse acordo de acionista, ou se por acaso A, no lugar de vender suas ações e dar direito de preferência aos demais, já vendeu, por exemplo, suas ações para Maria, que estava fora do acordo de acionistas, o que a gente pode fazer? Pegar esse contrato, ó, veja, já que é um contrato, e judicialmente pedir uma execução específica, né? Pedir a tutela específica da execução, então, do que está acordado dentro do contrato. Isso é autorizado tanto pela própria lei, lá no artigo 118, parágrafo 3º, da 6.404/76, bem como a gente encontra essa execução específica no artigo 497 do CPC de 2015. Beleza? Então, por isso que eu posso ter como acionista controlador, né, um grupo de pessoas vinculadas. Por quê, professor? Porque eu posso fazer esse contrato, onde nesse contrato, além de outras deliberações, nós podemos então dizer que os nossos votos serão idênticos. E aí, nesse momento, fazendo a soma das ações, se cada ação dá direito a um voto, então nossas ações todas reunidas podem fazer com que a gente tenha justamente esse poder de voto, esse poder de eleger a maioria dos administradores. Por quê? Porque nós concentrados temos a maior quantidade possível de voto dentro dessa companhia, tá bom? Então vamos ficar por aqui, certo? Participem do Zoom para possíveis tira dúvidas. Já está postado no Moodle justamente para vocês o capítulo da leitura, tá? Desse conteúdo. Bons estudos, boa quarentena, fiquem com Deus. Daqui a pouco nós estamos em sala, né, nos vendo. E se Deus permitir, vamos sair todos bem dessa. Vamos sair todos bem, né? Dessa quarentena. Qualquer dúvida, vocês sabem como me acionar. E um cheiro no coração e até mais.